Boa noite a todos, boa noite aos que estão aqui presentes na nossa querida fraterna, boa noite aos nossos amigos do Instagram, os nossos internautas, que a gente chama carinhosamente. Antes de nós começarmos, apenas alguns avisos. Então, para quem está aqui presencial, eu vou pedir a gentileza de vocês desligarem os celulares, por gentileza, só o pessoal de casa que não pode, né? Outro aviso: o plantão da área social será no próximo dia 17 de fevereiro, quarta-feira, das 16 às 20 horas. Então, nesse dia, a gente espera que vocês venham até aqui, façam suas doações, para que a gente possa cumprir, como a gente vem fazendo há muito tempo, com as cestas básicas, saciando assim a mesa dos mais necessitados. A lista dos mantimentos que estão faltando está disponível nas redes sociais e no mural da Fraterna. Se vocês quiserem maiores informações, através do WhatsApp 3644-8610, 3644-8610. E dando continuidade então à nossa celebração, comemoração dos 54 anos da nossa querida Fraterna, que nós fizemos a abertura das festividades na semana passada, com a live da Paula Zampi, e continuamos hoje, e ainda vamos aí algumas semanas à frente, comemorando nosso aniversário. Hoje nós vamos receber com muita alegria nosso querido Wilson Domingues, né, que já vem fazendo algumas palestras aqui. No ano passado fez algumas lives para nós. Então, gratidão, Wilson, sempre por estar presente com a gente. E a palestra dele hoje tem como tema Amai-vos e Instruí-vos, né? Acho um tema extremamente interessante e que interessa muito a nós espíritas. Amai-vos e Instruí-vos. Eu vou só fazer a prece inicial, então. Vamos então fechando os nossos olhos, nos ligando ao plano maior, aos nossos amigos espirituais. Vamos nos ligando aos nossos mentores, aos mentores da nossa querida Casa Fraterna, que estão sempre nos acompanhando e que desde as primeiras horas do dia já prepararam toda esta casa para que pudesse nos receber agora de noite. Vamos nos ligando a Jesus, o nosso Mestre, agradecendo a Ele por todas as mensagens de amor, por todas as lições que Ele nos deixou, que estão contidas no nosso tão amado Evangelho de Luz. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, por tudo que tem nos proporcionado, agradecendo pela oportunidade de estarmos encarnados, passando pela experiência da matéria. Sabemos, Pai, que temos os nossos diversos obstáculos, mas sabemos que com fé, perseverança e segurando na sua mão, Pai, vamos conseguir passar por todos eles. Então, obrigado, Pai, mesmo pelos momentos difíceis. São eles que nos fazem aprender cada vez mais e crescer para Ti, Pai. E assim, unidos a uma só voz, de joelhos em espírito, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bem, vou deixar vocês então com o nosso querido Wilson. Wilson, a noite toda sua. Obrigado.
Boa noite a todos. Estão ouvindo bem? Tá? Boa noite a todos. Ótimo. Em primeiro lugar, parabéns à Fraterna pelos seus 54 anos. 54 anos trabalhando em prol do Espiritismo. É realmente motivo de muita comemoração. Agradeço André, agradeço a Edi pelo convite. Me sinto honrado por poder fazer parte, né, desse processo de comemoração. Junto com Paulo Azampi, por exemplo, né? Paulo Azampi é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa fantástica. E realmente é motivo de muita alegria. Principalmente porque nós temos aqui, né, uma condição de vida muito interessante. E o objetivo nosso hoje é fazer com que a gente consiga refletir a respeito daquilo que a gente faz, das nossas vidas, o que nós fazemos, como fazemos. Então eu gostaria de, em primeiro lugar, começar com uma reflexão. Aonde nós vamos passar o resto dos nossos dias? Alguém sabe dizer? Aonde nós passaremos a nossa vida? Uma reflexão. Nós passaremos exatamente no futuro. É no futuro aonde nós estaremos vivendo. Se encarnado ou desencarnado, não sei. O futuro, conforme se diz, a Deus pertence, sim, porque a vontade de Deus é a que prevalece em todas as circunstâncias. E o futuro, o futuro, o bom ou o mau futuro, né, ele vai depender de tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje. Então, se nós hoje estamos passando por algumas dificuldades, com absoluta certeza, se nós formos avaliar o nosso passado, nós vamos encontrar os motivos pelos quais nós estamos passando por essas dificuldades e por esses desafios. Faz parte do processo. Então hoje é o nosso futuro de ontem. E o futuro que está por vir, aquilo que nós vamos fazer, como é que nós vamos nos preparar para que possamos ter dias felizes. E aqui eu gostaria de fazer uma observação. Dias felizes não são necessariamente os dias gostosos, porque a gente faz uma certa confusão na questão daquilo que é felicidade. Se nós buscamos a felicidade nos prazeres da vida material, com certeza, quando a vida material cessar, nós estaremos infelizes. Por quê? Porque acabou a brincadeira. Então nós precisamos, de uma forma ou de outra, buscar os recursos da felicidade espiritual. E é preciso, né, que a gente tenha condições para poder refletir a respeito deste futuro, daquilo que é bom, daquilo que é saudável, que nem sempre é gostoso, mas é aquilo que é bom para nós, é aquilo que vai fazer com que nós tenhamos um futuro que possa nos trazer a felicidade, né? Então eu gostaria de começar fazendo alguns comparativos, como por exemplo, quando nós nascemos crianças, né? Todos nós aqui, aqueles que estão nos assistindo no Instagram, né? No Facebook também, no Instagram, né? Instagram, Facebook, todos nós fomos crianças, não fomos? E o que éramos quando nós éramos crianças? Espíritos reencarnados, e nós estávamos num processo de aprendizado. Interessante
E o que é que nós fazíamos? Então nós fomos aprendendo um conjunto de coisas, nós fomos revelando as nossas tendências, as tendências que nós trazemos do Espírito, e nós, através desse conjunto de fatores, nós fomos moldando a nossa vida com aquilo que nós fomos fazendo e aquilo que nós fomos recebendo dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tutores. Então é um conjunto de coisas. Então a criança, ela nasce totalmente dependente, depois ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo até chegar na fase adulta e por aí vai, e até que desencarna. E não tem jeito. Tem alguém aqui que não vai desencarnar? Tem alguém? Se tiver, por favor, alguém do Instagram, avisa aí que se acha que não vai desencarnar, dá um toque aí, né? Então, por quê? E o que é o desencarne? O desencarne nada mais é do que o coroamento da vida. Significa missão cumprida, chegou no ponto final, fizemos aquilo que nós poderíamos ter feito, lutamos o bom combate, fizemos o que estava ao nosso alcance, aquilo que era o melhor para nós. Como é que nós agimos com o próximo e como é que nós agimos conosco? É importante a gente ter essa visão. E nós, importante lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiação, que é o planeta Terra. É um planeta onde o mal ainda sobrepõe-se ao bem. Então, nós estamos aqui num processo de aprendizado ainda muito mais próximo do início do que do fim, não é? Por quê? Porque vejamos, da mesma forma, a criança, quando ela passa, criança, depois ela cresce, adolescente, adulto, aí entra na melhor idade. Eu ainda não cheguei lá, mas eu devo chegar. Então, nós vamos passando por fases. Essas fases também acontecem, conosco, com o nosso planeta e tudo aquilo que está à nossa volta. Então nós saímos do mundo primitivo, saímos da condição de primitivismo e nós estamos na condição de espíritos em evolução, vivendo num planeta de provas e expiação para que nós possamos aprender. Como a gente tem muitos desafios e o aprendizado, ele é um aprendizado impactante, nós dizemos que sofremos. É um mundo de provas e de expiações. O sofrimento, ele ainda predomina. Mas eu gostaria de lembrar o que é o sofrimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos uma definição muito interessante de sofrimento, dada pelos espíritos, codificados por Kardec. Sofremos porque nos sentimos contrariados. Então, quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, nós sofremos. É diferente disso? Nós sofremos exatamente por isso, porque estamos contrariados com alguma coisa. Uma criança, quando nós a contrariamos, eu gosto de às vezes fazer um comparativo. Então vejamos, se qualquer um de nós de repente se depara com uma criança brincando com uma faca em cima de uma mesa, qual vai ser a sua atitude? Não é ir lá e tirar a criança de cima da mesa para poder tirar, tirá-la daquela situação perigosa? E interessante, para nós estaremos fazendo o bem, mas e para a criança, o que ela vai fazer? Ela não vai chorar? Ela não vai gritar? Ela não vai espernear? Por quê? Porque está gostoso, ela não tem noção do perigo, não tem noção de várias coisas que possam acontecer. O mesmo acontece conosco, na nossa condição da vida material adulta, mas nós ainda somos crianças espirituais, nós ainda temos muito a aprender e muito a fazer. Então nós ainda vamos nos sentir ainda muitas e muitas vezes
contrariados. Contrariados porque nós vamos querer fazer coisas das quais, no primeiro momento, nós vamos achar que é bom, e depois nós vamos perceber que não é legal. Coisa simples, exemplo, para quem gosta, né? Um pudim de leite condensado, um brigadeiro, é uma maravilha, não é? Uma macarronada, a feijoada para quem gosta, né? Se bem que os nossos irmãos animais não tem nada a ver, não pagam, né? Não devem pagar pelas nossas vontades, mas isso daí ainda acontece. O que acontece? Se nós abusarmos da nossa alimentação, nós não vamos sofrer as consequências. Então nós precisamos passar por um processo de educação. E não é só a educação alimentar, é a educação do espírito, é a educação da alma, e isto vai acontecer através deste veículo físico. Mas por que isso? Então vamos fazer uma projeção, onde a gente encontra também no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Para onde nós vamos? Qual será o nosso destino? O nosso destino é a evolução. Um dia chegaremos à condição de espíritos evoluídos, espíritos, e nós iremos viver nos mundos celestes, nos mundos divinos, e nós não mais teremos o nosso corpo material, não teremos mais necessidade dele, porque nós evoluímos de tal forma que nós não vamos precisar do corpo, e a nossa casa vai ser o universo. Poderemos nos comunicar com quem quisermos, não vai ter distância, né? Não vai ter tempo, não vai ter nada. Esse é o nosso objetivo. Kardec nos fala: nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. Então nós estamos aqui para progredir. Da mesma forma que a criança ela vai passando fase por fase, né, nós como espíritos vamos passando por encarnação e encarnação, e sempre em algum momento nós vamos progredindo. Às vezes estacionamos e muitas vezes nós continuamos, que é a maioria das vezes. A questão é que nós temos normalmente a sensação de estarmos parados. Mas o mundo é tão bom, as coisas acontecem de uma forma tão boa e tão dinâmica, né, que com absoluta certeza nós estamos começando a perceber, né, o quanto nós podemos fazer. Vejamos, para quem é assim, jovem como eu, telefone celular não existia. Eu me lembro que eu queria fazer uma ligação para Arujá e eu demorava 2 horas. Tinha uma pessoa que morava na cidade de Arujá, aqui do lado, né? E eu demorava. Os mais novos não vão se lembrar das cabines telefônicas, dos postos telefônicos. Os mais novos falam: que é isso, né? Existiam os postos telefônicos, e ficava lá esperando. Demorava 2 horas e de repente a pessoa falava assim: telefonema para Arujá, cabine e tal. Eu ia lá rezando para não cair a ligação, porque senão eram mais 2 horas. Hoje nós estamos aqui. Quem está aí no Instagram, quem está aí no Facebook, no YouTube, aonde pode estar? Qualquer parte do mundo. Olha que coisa boa. Olha como nós melhoramos. No capítulo 16 aqui fala: e o homem tem por missão encurtar as distâncias, melhorar as comunicações, levar o desenvolvimento para as pessoas que ainda não tiveram a possibilidade de ter esse desenvolvimento. Melhorar os meios de transporte. Quem lembra, né, dos carrinhos antigos? Hoje a gente pega carros que nos levam com conforto, mesmo sendo 1.000, mas nos dá um certo conforto para que nós possamos ir para qualquer lugar. Então os espaços estão ficando menores, as comunicações
por meios eletrônicos, elas simplesmente fizeram com que o mundo estivesse ao nosso alcance em qualquer ponto onde nós estivermos. Nós podemos nos comunicar com quem queremos, da forma que queremos. Olha que coisa interessante, como nós progredimos e como nós estamos progredindo. Agora, isso não foi fácil. Tudo veio ao seu tempo. Hoje, com todos os recursos, a gente ainda tem um monte de ameaças, né? de conflitos, de guerras, ainda existem ameaças. Já imaginaram se houvesse o domínio, né, da ciência, a bomba atômica pudesse ser produzida há 200 anos atrás? Nós não estaríamos aqui encarnados neste momento aqui, porque o homem, ele iria usar esses recursos para quê? Para destruição. E na realidade, o que diferencia o veneno que mata do remédio que salva é a dose. Nós não estamos aqui para simplesmente viver fazendo de conta que o mal não exista. Nós precisamos ter a consciência de que o mal existe e sabermos lidar com ele, sabermos lidar com as nossas contrariedades e fazer com que a gente tenha possibilidade de ter um progresso. É interessante isso. Então, nós vamos começar a ver quem foi o primeiro que veio falar para nós. Moisés. Moisés precisou ser impositivo. Moisés, ele precisou mostrar que existia um Deus que podia, que tinha, né, que tem todo o poder, e que não existe o culto aos bezerros de ouro, à materialidade e a um monte de outras coisas que estimulam o materialismo. Mas ele precisou ser rígido. Por quê? Porque havia ainda muito primitivismo. Então, houve a necessidade de que daquela forma fossem as atitudes dele. Depois de Moisés, vejam, a gente lembra, né? Todos sabem que Moisés ficou 40 anos no deserto com o povo. Por que 40 anos? Porque em 40 anos você consegue mudar hábitos, usos e costumes. Quem se lembra da queda do Muro de Berlim? Houve um estudo naquela época que as duas Alemanhas demorariam aproximadamente 50 anos para que pudessem estar equivalentes. O mesmo país. Então nós precisamos trabalhar o progresso, mudando os nossos hábitos, os nossos usos e os nossos costumes. Quando Moisés teve o seu trabalho concluído, né, que ele conseguiu mudar uma parte, veio quem? Veio Jesus. E Jesus, ele não foi impositivo. Jesus, ele trouxe o quê? O amor. Ele trouxe para nós o conhecimento da vida verdadeira. E ele nos trouxe a ideia do amor, o conceito do amor e o melhor, ele exemplificou o amor. E mostrando que Deus é infinitamente bom, soberanamente bom e justo, né? E que tanto Moisés quanto Jesus submetem-se a Deus. Moisés, quando ele foi desafiado a fazer um sacrifício com o próprio filho, ele se preparou para sacrificar o próprio filho. Olha que devotamento. Hoje nós não precisamos disto. E Jesus, ele trouxe o quê? A vida dele. E ele mostrou que é muito melhor morrer pela verdade, morrer pelo amor, do que nós cometermos erros e continuarmos naquele ainda processo que nós estávamos.
E quanta coisa aconteceu depois de Jesus. Se nós formos verificar aí na linha do tempo, quantos problemas surgiram, quantas situações que nós tivemos de guerras, né? Tudo tentando impor uma religião. E eu pergunto, qual é a religião que Jesus trouxe? Alguém conhece? Não tem. Jesus não trouxe religião. Ele trouxe o exemplo do amor. Quando nós falamos somos cristãos, nós simplesmente estamos falando que estamos trabalhando para que tenhamos amor no nosso coração. E através deste amor que a gente consiga levar a vida e ir vivendo e ir progredindo indefinidamente até chegarmos na nossa condição, né, que é a condição de espírito evoluído. E depois de Jesus veio tanta coisa, né? Nesses últimos 2000 anos, tantas guerras, inquisições e tantas torturas, matando em nome de Deus. De repente surge o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, mostrando a vida de uma forma diferente, mostrando que a vida ela é ampla, mostrando que a vida ela não começa quando a gente reencarna. Ela começa quando? Lá para trás, quando a gente consegue ter, né, os nossos princípios inteligentes e tudo mais, então a gente começa a vivenciar no reino hominal, a partir daí, como seres racionais. Mas a vida mesmo ainda é mais lá para trás. Para onde nós vamos? Também ainda está muito longe. E é justamente aí aonde entra a principal função do Espiritismo, é trazer este esclarecimento para mostrar que além da vida não começar no berço, ela também não acaba no túmulo. Onde nós passaremos o nosso? Quem é que tem a certeza que vai ter saúde? Quem é que tem a certeza de que vai ficar rico, de que vai ficar pobre, de que vai ficar doente? Qual é a certeza, a única certeza que nós temos com relação ao futuro? É o desencarne. Não tem como escapar. Então nós vamos desencarnar. E depois que nós desencarnarmos, nós vamos reencarnar. Olha que coisa interessante. E vai e vem, e vai e vem, até que a gente consiga melhorar, até que nós tenhamos um espírito aonde nós consigamos, através das nossas conquistas interiores, fazer tudo aquilo que é preciso para o nosso progresso. E o Espiritismo, ele traz isto de forma muito clara, mostrando para nós como foi a vida de Moisés, mostrando como foi a vida de Jesus, potencializando as ações de Jesus. Através do Espiritismo nós conseguimos entender várias passagens de Jesus, e através do Espiritismo nós começamos também a entender melhor a nossa vida. E isso é que é o mais importante, entendermos a nossa vida e entendermos a vida do próximo. Porque Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele diz: ninguém pode amar a Deus se não amar ao próximo, e ninguém pode amar ao próximo se não amar a Deus. Esta é a lei. E devemos amar ao próximo
como a nós mesmos. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque não existe medida melhor de sabermos se nós estamos agindo de maneira correta do que nos colocando no lugar do outro. Podemos dar o nome que for, empatia, seja lá aquilo que for, mas consequência negativa, nem para nós e nem para aquele que está sofrendo a nossa ação. É interessante isso, né? Sabermos nos colocar no lugar do outro. Isto passa a ser fundamental. Aí nós estaremos começando a garantir o nosso futuro melhor. Aí nós estaremos começando a garantir que lá na frente nós estaremos bem. E isto só pode acontecer quando nós entendemos por que estamos aqui e para onde nós vamos. Daí é que é interessante este advento do Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo Cristo Consolador, quando ele fala, né? Esta mensagem, o Espírito da Verdade, Paris, 1860, quem é que deu esta comunicação? O próprio Jesus. E ele diz assim, o último parágrafo, né? Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Amai-vos e instruí-vos. E aí ele completa: todas as verdades se encontram no cristianismo. Por que cristianismo? Não está falando em religião A, B, C ou D. Está falando no cristianismo, no comportamento de Jesus, naquilo que Jesus fez, naquilo que ele trouxe como exemplo. Gente que se diz representante de Jesus, nós temos aos montes, mas o que faz aquilo que Jesus fez são muito poucos, né? Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Olha que coisa interessante. E eis que além do túmulo que julgastes vazio, vozes vos clamam: irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Espíritas, amai-vos, o primeiro ensinamento, instruí-vos, o segundo ensinamento. Olha, até agora para a gente poder chegar nessa questão, mas é importante que nós possamos compreender o amai-vos e instruí-vos. Por que é importante? E ele coloca em primeiro lugar: amai-vos e instruí-vos. Nós não podemos amar sem aprender, e não podemos aprender sem amar, porque se fizermos só uma das coisas, nós estaremos fazendo apenas metade e cometeremos, né? E corremos o risco de cometer erros muito graves, dos quais nós vamos nos arrepender. No próprio Evangelho, quando ele fala da lei do amor, Kardec diz assim, que o homem mais abjeto, o mais vil, ele sente por alguém, por um objeto ou por um animal, amor. Não existe quem não ame, porque o amor é uma semente que está dentro de nós, está em germe dentro de nós. Nós estamos aqui para aprender a fazer com que floresça. Agora, o que nós vamos amar? Porque nós podemos, tanto é que ele fala, inclusive, no mesmo capítulo, né, que ele fala da lei do amor, ele fala que existem muitas vezes verdadeiros mananciais de amor desperdiçados, porque as pessoas acabam cultuando e amando coisas erradas, porque é um sentimento que a gente está nutrindo. Então nós precisamos do conhecimento para poder
aprender a amar. E se nós tivermos só o conhecimento sem o amor, o que vai acontecer? Nós também cometeremos erros. Imaginemos, se de repente nós tivéssemos aqui a mesma capacidade de manipulação da matéria que tinha Jesus, que tem Jesus. O que aconteceria se nós estivéssemos dirigindo na cidade num dia daqueles de trânsito, calor, engarrafamento e de repente alguém nos dá uma fechada? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos falar: vai com Deus, meu filho, você deve estar meio atormentado, que Deus te acompanhe. Ou a gente xinga. E se a gente tivesse condição de fazer mais, a gente ia derreter a pessoa. Então não adianta ter conhecimento se não tem amor. E para o espírita, essa responsabilidade ela é ainda maior, porque o espírita ele tem um problema muito sério, que é uma coisa chamada julgamento. Olha, quantas vezes nós já não ouvimos: a pessoa está passando por um problema extremamente difícil. Sabe como é que é, né? Sinal que está merecendo. Vai saber o que fez na vida passada. Olha, não falo nada. Vamos lembrar o que diz o Evangelho, né? Vamos lembrar dos ensinamentos de Jesus. Quando alguém chegava para Jesus e pedia alguma coisa para ele, ele perguntava: o que você fez no passado? Ele não precisava perguntar, ele tinha noção da vida da pessoa e pouco interessava, não havia julgamento. Ele ajudava quem pedia e quem pedia de coração. Quantos exemplos nós vimos de que Jesus ajudou? Mulher adúltera, ela ia ser apedrejada, né? E aí de repente, olha, atira a primeira pedra quem estiver sem pecado. E daqui a pouco não tem mais ninguém. Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Não te condenaram? Eu também não te condeno. Então eu pergunto: quem somos nós para quando vermos alguém que está passando por uma dificuldade, falar: ah não, se está passando por isso é porque está merecendo? Já imaginaram? Se de repente uma pessoa ela está com o coração angustiado, está passando por um problema extremamente difícil, e aí de repente chega alguém e fala: olha, você é espírita, não é? Então você sabe que nada é por acaso. Coloque-se no lugar dessa pessoa. Como é que nós vamos nos sentir? Nós não estamos agindo como Jesus nos recomendou, com amor. Não importa o que a pessoa tenha feito. Quando nós podemos ajudar, é nossa obrigação de ajudar, de fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Me recordo há um tempo atrás, já faz alguns anos, houve, quando ainda existia o complexo penitenciário ali em Santana, né, Cruzeiro do Sul, ali naquela outra avenida ali do lado, Talibã Leonel. Então de repente houve um desmoronamento de um grupo de pessoas que estavam tentando escapar. Então alguns ficaram soterrados e um repórter foi perguntar para o bombeiro como ele sentia por estar salvando a vida de um criminoso. Ele falou assim: eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para salvar vidas. Eu pergunto, o que Jesus fazia no momento da crucificação? Tinha um de um lado e outro do outro, dois ladrões. Ele deu a opção daquele que quis ir, de ir com ele. Não falou: não, você vai pagar os seus pecados, você vai purgar. Não, isso não existe.
até mesmo porque nós não sabemos o nosso passado e também não sabemos o nosso futuro. E tem mais, eu gosto sempre de falar no livro dos Espíritos, a questão 919, quando Santo Agostinho coloca, a resposta, quando fala a respeito do autoconhecimento. Então, quando Kardec pergunta, qual é a melhor forma de nós aprendermos a vencer as nossas adversidades, a sermos pessoas do bem? Então, a resposta de Santo Agostinho, no 919, é: faça como um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de ti mesmo é o melhor caminho para a nossa reforma. E aí então Kardec pergunta: mas como fazer para chegarmos ao autoconhecimento? E aí Santo Agostinho fala: faça como eu fazia. Ao final de cada dia eu me perguntava: fiz todo o bem que eu podia? Deixei de fazer algo por preguiça, voluntariamente, algo de bom que eu poderia ter feito? Deixei de propósito de ajudar alguém que eu poderia ter ajudado? Alguém tem alguma coisa que reclamar de mim? E ainda ele pergunta: estamos preparados para irmos para um mundo, olha aquilo que eu falei, quando chegarmos à condição de espíritos felizes e evoluídos, estamos preparados para irmos para um mundo onde nós nos comunicaremos através do pensamento e nada do que nós pensamos e sentimos ficará oculto? Hoje a gente consegue dissimular, a gente consegue fazer uma cara de paisagem quando tem alguma coisa que a gente não gosta. Para nós chegarmos à condição de espíritos evoluídos, a comunicação é muito mais rápida, é muito mais dinâmica, e não podemos ter absolutamente nada uns contra os outros. Nós não podemos chegar lá na frente e encontrar um desafeto de 20 encarnações atrás e falar: olha, você me aprontou aquilo. Nós não estaremos aptos a permanecer neste mundo. Da mesma forma, o mesmo exemplo que está no Evangelho: se de repente por aquela porta entra um homem das cavernas aqui, com suas vestes iguais, e com todos os seus hábitos das cavernas, o que vai acontecer? Nós não vamos estranhar, não vamos achar que tudo aquilo não tem cabimento? Nós não conseguiremos estar em sintonia com um mundo mais evoluído se nós não aprendermos a viver com amor. É por isso que a gente precisa de amor e de instrução. Instrução para aprender como é a vida, para aprender e termos um entendimento de como é o dinamismo, termos um entendimento de que se algo não está dando certo agora, isso tem uma razão, termos um entendimento de que nós vamos desencarnar e que nós precisaremos necessariamente aprender a lidar com um monte de coisas que nós ainda não sabemos ou não gostamos, para que um dia nós possamos nos comunicar diretamente com quem quer que seja através de um único recurso chamado amor. Nós não podemos ter nenhum tipo de adversidade. Por isso que a gente precisa amor e instrução, para que nós tenhamos a possibilidade de saber o que é a vida e de viver de maneira plena. Por isso, vamos nós fazer a nossa parte, Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, eu sei que existem momentos que a gente quer xingar o próximo, a gente quer torcer a orelha do próximo, Nós temos dentro da nossa casa, no trabalho, aqueles familiares, aquele colega de trabalho, sabe aquele, aquele vizinho
que faz barulho, aquele familiar problema. Tudo isso é aprendizado. Não é fácil, mas se nós conseguirmos fazer alguma coisa e melhorar e entender, porque muitas vezes a pessoa que está cometendo um crime, a pessoa que está fazendo algo de errado, ela simplesmente pode estar passando por um sofrimento muito grande. Há tempos atrás, fazendo um trabalho na Fundação Casa, vários jovens lá. Então a gente fala, se está lá é porque cometeu um crime. Aí conversa com um, conversa com o outro. A pessoa nasceu num lugar difícil, sem nenhuma infraestrutura, desconhecendo o pai, a mãe tendo vários filhos um seguido do outro, sofrendo todos os tipos de abuso físico, emocional, sexual. Esta criança está aprendendo o quê? O que ela vai levar para a vida adulta? E nós, como tratamos as crianças que estão dentro das nossas casas, que estão ao nosso lado, como é que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo para melhorar, principalmente com a infância? Então nós não podemos julgar. De repente aquela pessoa que está fazendo algo que pode até estar nos prejudicando, ela pode e certamente estará dando um grande grito de socorro. E muitas vezes o que essa pessoa precisa é de ajuda. Certo? Então por isso que é importante nós, como diz o Espírito da Verdade, né? Vamos nos amar e vamos aprender. E desta forma nós faremos a nossa parte. E desta forma aquele mundo melhor que nós queremos, aquela condição da gente poder sair pela rua, sem correr, sem ficar com medo de ser assaltado, sem ficar com medo de sofrer algum tipo de violência, ver crianças saudáveis andando para lá e para cá, sem medo de sequestro, de nada. Este futuro depende do que nós vamos fazer hoje, depende de como nós vamos lidar. É claro que existem situações difíceis e que vão necessitar da imposição à moda Moisés. Vai ter necessidade, sim. Mas o fato de ser impositivo não significa que vá se agir com ódio. E quando a gente age com amor, a gente com certeza está carimbando o passaporte para um futuro melhor. Então, espíritas, amai-vos e instruí-vos. E este é o recado da palestra. Eu quero agradecer a todos, né? E eu gostaria que neste momento nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, lembrando também que o passe é coletivo, né? Que todos vão receber, e aqueles que estão nos assistindo no Instagram também, eleve o seu pensamento e tenha certeza que as vibrações de amor, de paz, de caridade também vão chegar até você que está aí nos assistindo. Então, mais uma vez, aproveitando este ambiente de amor, de paz, de serenidade, de calma, vamos agradecer a Deus, a Jesus e a todos os amigos e mentores espirituais pela oportunidade de aqui estarmos, de tanto que recebemos, agradecermos pela paciência, pelo imenso amor que os nossos amigos e mentores têm conosco, apesar de todos os nossos comportamentos equivocados. Agradecer pela vida, agradecer pela família, agradecer por tudo. E vamos pedir também, vamos vibrar por todos aqueles que estão necessitados,
por este momento de pandemia, por este momento de renovação, momentos difíceis, de grandes desafios para todos nós. Uma situação nova que está envolvendo todo o planeta, mas esta situação está trazendo a aproximação de todos. E que todos possam ter o entendimento necessário, que aqueles que estão na linha de frente, que possam receber as vibrações de fortalecimento, e aqueles que estão adoecidos, que tenham a serenidade, o equilíbrio e a paciência, e aqueles que estão desencarnando, que já desencarnaram, que possam ter o entendimento desta nova vida. Pedimos, Pai, por todos os nossos governantes, para que tenham serenidade e equilíbrio em todas as suas ações, para que no futuro próximo tenhamos mais amor, tenhamos mais entendimento, mais saúde, mais alegria e mais educação para todos nós. E assim, agradecidos estamos por esta oportunidade bendita de aqui podermos estar mais uma vez, e rogamos ao Pai, abençoa-nos agora e sempre, acompanhe-nos agora e sempre, para que possamos ter uma boa noite, uma boa semana e uma boa vida. Graças a Deus.